Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre as deformidades da coluna vertebral. A coluna vertebral, quando a gente vê ela de frente, ela é reta, mas de lado ela tem curvas que são fisiológicas, que são a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Quando você tem algumas alterações dessas curvas fisiológicas, ou você tem uma alteração, uma curva da coluna no plano coronal, ou seja, em vez de vê-la reta, você vê com ela com uma curva no plano coronal, você tem as deformidades. A mais frequente é a escoliose, que é essa deformidade no plano coronal. Além disso, você pode ter ou hiper ou hipocifoses, que são alterações das curvas reais fisiológicas, e a mesma coisa com as lordoses. Essas deformidades elas podem aparecer tanto de forma isolada quanto associada umas às outras. Dentre as escolioses, nós dividimos elas de acordo com a sua etiologia. Existem vários tipos de escoliose, mas as mais comuns são as escolioses idiopáticas do adolescente e as escolioses congênitas, que a gente vai abordar um pouco nessa aula. A mesma coisa para a cifose, nós dividimos de acordo com a etiologia, existem vários tipos. Vai abordar aqui a doença de Sherman, que é a mais frequente, e o dorso curvo postural. As lordoses também podem ser divididas de acordo com a etiologia, no entanto, são processos que dificilmente são patológicos e dificilmente você precisa de algum tratamento específico. Então, a gente não vai deixar muito abordar nessa aula nenhum desse tipo de lordose. Então, vamos falar um pouquinho da mais frequente, que é a escoliose idiopática. Como o próprio nome diz, escoliose idiopática é uma escoliose onde você não tem uma causa estabelecida, tá? A definição de escoliose é uma angulação da coluna no plano coronal ou frontal maior do que 10 graus. Então, apesar da definição levar em consideração principalmente a angulação no plano frontal, a gente sabe que ela é uma deformidade tridimensional. Então, não só a coluna, a vértebra, ela angula, ela translada, mas ela gira em torno do próprio eixo. E essa deformidade axial da vértebra vai levar a uma deformidade de toda a caixa torácica. E daí as repercussões que essa deformidade vertebral pode trazer do ponto de vista de função pulmonar e de outros órgãos. Quanto à etiologia, como o próprio nome diz, não tem uma etiologia bem estabelecida, mas hoje se sabe que os fatores genéticos são preponderantes em relação aos fatores ambientais. Nós temos estudos com gêmeos mostrando que a prevalência em gêmeos monozigóticos é bem superior do que em gêmeos dizigóticos, mostrando que a preponderância dos fatores genéticos sobre os fatores ambientais. A gente classifica as escolioses idiopáticas de acordo com a idade do diagnóstico. Então, 0 a 3 anos, nós falamos que a escoliose idiopática é infantil, 4 a 10, escoliose idiopática juvenil, de 11 a 17, idiopática do adolescente, e maior do que 18 anos, idiopática adulta. Dessas, a mais frequente, a mais importante, é a escoliose idiopática do adolescente, que é aquela que a gente vai discutir com maior detalhes aqui. Então, é a deformidade mais comum que acomete as crianças e adolescentes, tá? E geralmente acomete mais meninas do que meninos. Então, você vê aqui uma prevalência de 5,4 meninas para cada menino, mostrando que ela é bem mais frequente nas meninas adolescentes. Na anamnese, no exame físico, é importante a gente avaliar a idade do paciente, porque quanto mais jovem essa adolescente, maior é a chance dela ter potencial de crescimento, e quanto maior o potencial de crescimento, maior é a progressão dessa curva. Avaliar a questão da história familiar, como eu disse, a escoliose, ela tem fatores genéticos na sua etiologia, então a história familiar é importante. Avaliar se está tendo ou não a progressão da deformidade, muitas vezes questionar com o cuidador, com o acompanhante, se está progredindo ou não. Avaliar em que fase da puberdade esse paciente está. E nas meninas, um marco importante é a presença da menarca. A menarca, ela geralmente denota o início da desaceleração do crescimento durante o estirão. Então, as meninas que são pré-menarca, elas têm um potencial de crescimento maior e, por consequência, uma maior chance de progressão dessa deformidade. E, obviamente, avaliar se existe alguma comorbidade, já que, como eu disse, existem várias etiologias para a escoliose e muitas delas são sindrômicas, associadas a algumas síndromes, por exemplo, como neurofibromatose ou outras doenças. Então, você tem que descartar essas síndromes, descartar que isso não seja
uma doença associada a alguma síndrome, como por exemplo nesse paciente, que tem manchas café com leite, que é típico da doença neofibromatose tipo 1, e nesse caso aqui não é uma escoliose idiopática. No exame físico, é importante a gente avaliar a maturação sexual através dos critérios de Turner. Então, a gente sempre tem que avaliar o grau de maturação sexual para saber quanto que é o potencial de crescimento desse paciente. Lembrar que o exame físico deve ser feito sempre com o paciente com o menor número de roupa possível, então só com a roupa íntima ou pelo menos com a calça, mas sempre a gente conseguindo ver a cintura do paciente, vendo todo o tronco do paciente. A gente vai avaliar a forma e se o tronco ele está equilibrado ou não. Então, se o tronco é equilibrado, quando você traça uma linha de prumo do C7, se cai no sulco interglúteo, disse que ele é equilibrado. Se cai lateral ao sulco interglúteo, a gente fala que ele é um tronco desequilibrado ou descompensado. É importante a gente avaliar o nivelamento dos ombros, o nivelamento da pelvis e avaliar a assimetria do triângulo do Talley, que é o triângulo formado entre a face lateral do tronco e face interna do membro superior. Existe o teste de Adams, que é o teste de flexão anterior do tronco, que é o teste que você vai ver a presença da giba. A giba nada mais é do que a rotação da vértebra, levando a rotação da caixa torácica. E aí você vai ver, então, mais evidenciado nesse teste, que é o teste de Adams. É importante também avaliar o comprimento dos membros inferiores e muito importante fazer um exame neurológico completo. Sempre é importante fazer um exame neurológico completo de todos esses pacientes, para descartar alguma doença do sistema nervoso central que também pode estar causando essa escoliose. Lembrando que o teste de Adams é o teste mais sensível para diagnóstico de escoliose, então muitas vezes em triagens escolares esse é o teste que a gente utiliza para fazer o diagnóstico mais precoce. Feita a avaliação clínica, a gente parte para a avaliação com exames de imagem. O exame que a gente mais utiliza ainda é a radiografia, só que a radiografia de coluna total. Então é importante que esse raio-x pegue desde a base do crânio até os ilíacos do paciente, tanto na posição de frente quanto na posição de perfil, sempre com o paciente em pé. E aí, com isso, a gente vai mensurar as curvas através do método de Cobb, que está sendo demonstrado aqui para vocês nesse desenho. Então, você pega o platô superior da vértebra mais inclinado, com o platô inferior da vértebra de baixo mais inclinada e traça o ângulo, que é o ângulo de Cobb, C-O-B-B. Isso você faz na radiografia de frente, como também nas radiografias de perfil. E você também faz as radiografias em flexão, para você ver a flexibilidade das curvas. Então, as radiografias em inclinação, as inclinações laterais, não é flexão, mas inclinação, você vai ver qual que é a flexibilidade dessa curva. Isso vai te ajudar tanto a classificar essa patologia, essa curva, mas também para a gente definir, se for o caso, da onde aonde vai a sua cirurgia. E uma outra radiografia que é importante é a radiografia da bacia, que a gente já consegue ver na radiografia de coluna, a gente vê a presença do sinal do Risser. O sinal do Risser é o sinal da ossificação da apófise do ilíaco. E essa ossificação da apófise do ilíaco geralmente é de lateral para medial. Então, a gente divide esse ilíaco em 4 partes. Você tem o Risser 0, quando não tem nada de ossificação, 25% 1, 50% 2, 75% 3, 100% 4, e quando funde com o ilíaco, você tem o Risser 5. Os pacientes com Risser 0, 1, 2 e 3 têm algum crescimento ainda da coluna. Risser 4 e Risser 5 praticamente já tem maturidade esquelética, não vai ter nenhum crescimento a mais da coluna vertebral. Outros exames que podem ser utilizados é a ressonância magnética, principalmente quando você suspeita que essa curva não é uma escoliose idiopática, e sim uma escoliose de outra origem. Por exemplo, aqui, o paciente que tem um Chiari com uma seringomielia, uma dilatação aqui do canal ependimário, e a escoliose, então, aqui não era por causa de causa idiopática, e sim uma outra patologia. A gente classifica as escolioses, uma classificação mais antiga era a classificação do King, que se dividia em 5 tipos, e hoje em dia se utiliza a classificação de Lenk, que é uma classificação, como vocês podem ver, bem mais complexa quando a gente vê esse slide, mas a grande avanço da classificação de Lenk em relação à classificação de King é que ela consegue classificar todas as curvas, a de King só algumas delas, e principalmente que a gente consegue aqui avaliar o perfil, a radiografia de lado do paciente, e você leva em consideração isso também na sua classificação. Então, esse é o grande avanço da classificação de Lenk em relação à classificação anterior, que era a classificação de King. Quanto à história natural,
a progressão vai depender principalmente de dois fatores: a magnitude da curva e a idade do paciente. Ou seja, pacientes mais jovens, ou seja, com imaturidade esquelética, com Richter baixo, têm maior chance de progressão, e pacientes com curvas de maior valor angular, ou seja, curvas maiores do que 20 graus, têm maior chance de progressão do que curvas entre 5 e 19 graus. E por que a gente estuda a escoliose idiopática? Porque curvas a partir de 70 graus, 90, mas até 70 graus já começa a ter alguma repercussão do ponto de vista da função pulmonar desses pacientes. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, porque curvas que progridem até esses valores angulares pode levar a repercussão na função pulmonar dos pacientes. Como toda deformidade, a gente só tem 3 opções de tratamento. Ou você observa, ou você usa uma órtese, ou você opera. Não tem muita coisa para fazer além disso. Medicação não existe para isso e os tratamentos fisioterápicos não têm mostrado nenhum efeito na história natural desses pacientes. Então, o que se recomenda geralmente é esse tipo de abordagem. Então, a gente aqui vai observar aquelas curvas entre 20 e 40 graus, geralmente com radiografias e exame físico seriados, dependendo da fase que a paciente está, na fase da evolução, do estirão de crescimento, e depois a gente acompanha a cada 5 anos após a maturidade esquelética. Curvas entre 20 e 40 graus, geralmente se faz a utilização de órteses, são os coletes, desde que o paciente tenha potencial de crescimento. Por quê? Porque o colete ele tem função principalmente de evitar a progressão, ele não corrige a deformidade. Então, se o paciente não tiver mais crescimento, não tiver mais chance de progredir, não tem por que utilizar o colete, tá? Geralmente se utiliza o colete de Milwaukee ou de Boston, mas hoje praticamente só utiliza o colete de Boston, que é esse colete que ele é infraxilar e ele é bem mais discreto, tem uma aceitação bem melhor das adolescentes. Isso porque a maioria dos trabalhos que se tem hoje são com os coletes de Boston. Então, aquele colete antigo de Milwaukee praticamente não é mais utilizado. E hoje nós temos evidência de que o uso do colete ele pode evitar a cirurgia. Então, pacientes que utilizam colete, pacientes que não utilizam, aqueles que utilizam, eles têm maior chance de não ter que fazer a cirurgia do que aqueles pacientes que não utilizaram o colete. Geralmente se utiliza o colete pelo menos umas 17 horas por dia. A partir de 17 horas por dia, parece que se entra num platô e o aumento das horas de utilização do colete não parece fazer tanta diferença, mas pelo menos 17 horas por dia é importante. E a cirurgia ela é indicada quando o paciente tem curvas acima de 40 graus com imaturidade esquelética ou curvas acima de 50 graus quando já se tem uma maturidade esquelética. E a cirurgia que é feita é a cirurgia de artroadese, que você faz a fixação das vértebras através de parafusos pediculares e depois você faz a decorticação e a colocação de enxerto para fazer a fusão, que é a artroadese, de uma vértebra na outra. Você faz a fundição de uma vértebra na outra. O objetivo da cirurgia é a gente corrigir a deformidade, parar a progressão da deformidade, sempre no intuito de manter um tronco compensado com o menor número de vértebras fundidas possível. Aqui é uma abordagem anterior. Essa abordagem era feita antigamente, hoje em dia praticamente não se faz. E aqui é uma abordagem posterior com esses parafusos que eu falei, esses parafusos pediculares, que essa aqui sim é a abordagem hoje mais utilizada para esse tipo de deformidade. Sobre escoliose idiopática infantil, ela tem diferente que acomete mais meninos do que meninas, e geralmente tem uma curva que tem uma convexidade para o lado esquerdo na região torácica. Então, são curvas que têm um padrão diferente, curvas que têm um padrão diferente da curva idiopática do adolescente, que é aquela mais comum que a gente acabou de falar. A imensa maioria dos pacientes que têm escoliose idiopática infantil vão ser curvas autolimitadas, vão ser curvas autorresolutivas que vão melhorar de maneira espontânea. No entanto, aquela minoria que for progredir, são curvas que vão progredir de forma bastante agressivas e tem chance de ter curvas de valor angular muito grande. Por quê? Porque o paciente tem um grande potencial de crescimento desde a infância até a fase adulta. A escoliose idiopática juvenil, ela é exatamente a mesma coisa que a escoliose idiopática do adolescente, só muda que aparece numa fase um pouco mais precoce. Sobre as escolioses congênitas. As escolioses congênitas, elas são deformidades relacionadas a uma má formação congênita da vértebra. Essa má formação ela pode ser
tanto um defeito de formação quanto um defeito de segmentação. Então, é a malformação mais comum da coluna vertebral, aparece em torno da quarta a sexta semana do período embrionário, no período de formação e segmentação. E você divide de acordo com o tipo de malformação. Então, tipo 1 seria o defeito de formação, que é essa hemivértebra, quando se forma uma vértebra só de um lado e do outro lado não tem a vértebra. O defeito de segmentação, quando tem uma falha de segmentação, então você tem uma barra entre uma vértebra e a outra. E os defeitos mistos, quando você tem associação dos outros dois. Então, aqui os tipos de defeito de formação. Você tem aqui a vértebra em cunha, quando você tem os dois pedículos. A hemivértebra, quando você tem pedículo só de um lado. E a hemivértebra ela pode ser segmentada, parcialmente segmentada ou encarcerada. Sabendo que a hemivértebra, que é essa que só tem um pedículo de um lado, segmentada, é que tem o pior prognóstico em relação às outras, porque você tem crescimento dos dois lados aqui e aqui você só tem crescimento de um lado. As fases de segmentação, você tem as vértebras em bloco e as barras ósseas, sendo que também entre as duas o pior prognóstico é a barra, porque vai crescer daqui e não vai crescer daqui, e você vai levar então a uma deformidade. São os efeitos mistos quando você tem hemivértebra e barra. Então são defeitos que têm os dois defeitos. Quanto à história natural, o que vai influenciar principalmente é o tipo do defeito e a localização do mesmo. Então, como eu acabei de falar, a hemivértebra e a barra, se a hemivértebra for totalmente segmentada, pior do que aquela que é encarcerada. Então, se você tem uma hemivértebra de um lado e uma barra de outro, esse seja, talvez, o defeito de pior prognóstico. E isolado, o pior prognóstico quando você tem uma barra unilateral. E também a localização. Quando você tem esses defeitos na região lombosacra, ou seja, na transição entre a coluna lombar e a coluna sacral, na região cérvico-torácica, ou seja, na transição entre a região cervical e a região torácica, são geralmente regiões onde você tem o pior prognóstico, que você causa uma deformidade mais importante naquela criança ou naquela adolescente. Como é um defeito congênito, você pode ter outras malformações associadas, então sempre é importante a gente fazer uma avaliação cardiovascular, uma avaliação do sistema nervoso central, então a ressonância magnética de neuroeixo, a ressonância magnética de crânio é muito importante, e alterações do sistema urinário, você sempre fazer uma ultrassom de vias urinárias, ultrassom de abdômen, para a gente ver se tem alguma malformação também do sistema urinário. Exame físico, avaliação clínica é a mesma da escoliose idiopática do adolescente. A diferença é que o exame de imagem, muitas vezes aqui a gente utiliza a ressonância magnética com mais facilidade, na maioria dos casos, e também a tomografia, para a gente avaliar melhor essa malformação e poder entender melhor como ela funciona. O tratamento, ele é feito principalmente através da observação naqueles períodos de maior crescimento do paciente, e a gente utiliza tratamento cirúrgico quando você tem ou uma progressão documentada, ou a gente sabe pela história natural que você vai ter uma progressão daquela curva de maneira importante. O colete não tem indicação para as deformidades congênitas, geralmente ele tem um mau prognóstico, um mau resultado no uso quando você utiliza nas deformidades congênitas. Existem vários tipos de tratamento cirúrgico, desde fusão in situ, onde você faz simplesmente a artrodese aqui sem instrumentação, mas hoje em dia o que se mais faz são as ressecções vertebrais, então você faz a hemivertebrectomia, como nesse caso, você ressecou essa hemivértebra só de um lado, aí você fixa com os parafusos, que são esses parafusos pediculares, corrigindo essa deformidade. Então esse é o tipo de cirurgia mais realizada. Isso que a gente tinha para falar sobre as escolioses. Agora eu vou falar rapidamente sobre as cifoses. Das cifoses, a principal é a doença de Sherman, ou dorso curvo do adolescente. Então, a doença de Sherman, ou dorso curvo do adolescente, é uma doença que leva a um aumento da cifose torácica. Nós sabemos que o paciente tem a cifose que é fisiológica, em torno de 20, 40 graus aqui na região da coluna torácica. Quando você tem um aumento significativo dessa cifose, que ela é rígida, é o que a gente chama de doença de Sherman. Então, acomete homens e mulheres, meninos e meninas de maneiras igual, e geralmente o diagnóstico é feito em torno de 10, 12 anos de idade. A etiologia também é desconhecida, como na escoliose idiopática, mas também os fatores genéticos parecem ser preponderantes. Dentre a queixa do paciente, a principal é a queixa de deformidade. Então, o paciente geralmente não tem dor como queixa principal, e sim
a deformidade como queixa principal. Ele pode ter dor na região do ápice da deformidade, ou na região lombar, ou na região cervical, geralmente na fase da puberdade. Geralmente o paciente tem uma hipercifose rígida da região torácica e uma hiperlordose, tanto cervical quanto lombar, compensatórias. Na manobra de Adams, a característica é essa, é uma cifose de raio curto. Então, é uma giba de raio mais curto e rígida, além de encurtamento da musculatura posterior de coxa, que é essa musculatura isquiotibial. Então, esse é o quadro típico do paciente que tem a doença de Sherman. O diagnóstico diferencial mais importante é o dorso curvo postural, que é a cifose postural. Qual que é a diferença? Na doença de Sherman, a giba, a cifose é de raio curto, e ela é rígida. No dorso curvo postural, a giba é de raio longo e ela é flexível. Então, quando o paciente faz a extensão do tronco, ela corrige totalmente. No Sherman, você não consegue corrigir com a extensão do tronco. Além disso, o aumento da cifose ele não é tão significativo, vai em torno de 60 graus. O paciente pode ter uma hiperlordose lombar, mas como eu disse, o mais importante é que ela tem uma cifose de raio longo e que ela é flexível. A avaliação radiográfica dos pacientes com Sherman também é feita com a radiografia em coluna total, em pé e perfil. E para a gente ver a flexibilidade, a gente vai fazer uma radiografia com o paciente em perfil, fazendo uma hiperextensão do tronco com um coxim no ápice da deformidade. Esse coxim no ápice da deformidade vai levar então uma redutibilidade dessa curva, para a gente ver o quanto que essa curva ela é flexível ou não. Existem algumas características radiográficas de imagem que são bem peculiares da doença de Sherman. Então, a gente chama de critérios diagnósticos de Sorensen. São características radiográficas desses pacientes, que são os principais, que é a hipercifose, que é da gênese da doença, que é o acunhamento maior do que 5 graus em 3 vértebras consecutivas. Então, a vértebra, em vez de ser retangular, ela fica trapezoidal. Isso é bem característico. Irregularidades do platô vertebral e a presença dos nodos Schmoll, que são essas herniações intrassomáticas, essas herniações do disco para dentro do corpo vertebral. Isso é bem característico da doença de Sherman. Geralmente aparece em torno de 10, 12 anos de idade. Também vai progredir na fase de maior crescimento, como a escoliose idiopática, então cuidado com o estilão de crescimento. E geralmente curvas acima de 80, 90 graus vai levar a uma perda da função pulmonar, como acontece também nas escolioses idiopáticas adolescentes. E essa população ela tem mais dor nas costas do que a população em geral. O tratamento pode ser ou o colete, ou a observação, ou o tratamento cirúrgico. Geralmente, na fase de observação, a gente preconiza o alongamento dos membros inferiores, principalmente cadeia posterior e isquiotibial. Esse alongamento é bem importante, porque esses pacientes têm uma parte muscular bem encurtada. As órteses que a gente utiliza, geralmente, são nos pacientes que têm entre 50 e 70 graus e que também têm imaturidade esquelética. Então, você vai utilizar a órtese para tentar fazer uma correção. Vamos utilizar as órteses geralmente 23 horas por dia até a maturidade esquelética. Nos casos de curvas mais rígidas, a gente pode utilizar o gesso de Risser, que é o gesso antigravitacional. Você coloca o paciente nessa mesa, faz uma extensão do tronco e coloca esse gesso e vai trocando de gesso a cada mês para que vá corrigindo a deformidade com esse gesso. Esse tratamento hoje em dia é muito pouco utilizado, até pela dificuldade de aceitação do paciente com o uso do gesso. O tratamento cirúrgico, então, fica reservado para aqueles casos de curvas maiores de 75 graus, quando o paciente ainda está em fase de crescimento, ou 80 graus, quando o paciente já alcançou a maturidade esquelética. Geralmente, o que se faz é a artrodese posterior, principalmente se essa curva for flexível, ou seja, quando você tem uma flexibilidade com aquele raio-x em perfil no ápice, com o coxim no ápice, que você tem uma abertura dessa cifose para menos de 50 graus. Em curvas rígidas, a gente pode fazer ou uma abordagem anterior, liberando o ligamento longitudinal anterior, ou fazer osteotomias e fazer tudo pela mesma abordagem posterior, que é o que mais é utilizado hoje. Então, aqui alguns exemplos. Um paciente que tinha uma cifose maior do que 75 graus, mas que com um raio-x, com um coxim, corrigia para menos de 50. Então, o que foi feita a fixação posterior com esses parafusos, são os parafusos pediculares. Aqui é um outro exemplo de um paciente que já tinha uma deformidade rígida, que não corrigia, e aí nesse caso o que foi feito? Foi feita uma toractomia ou uma toracoscopia, pode ser feita também, liberava o ligamento longitudinal anterior para conseguir mais flexibilidade e depois fixava a coluna com esses parafusos posteriores.
Isso era feito antigamente. Hoje em dia a gente faz essas osteotomias posteriores, então a gente não mais abre a caixa torácica. A gente faz só essas osteotomias posteriores para você encurtar a coluna posterior. Você tem uma coluna rígida assim, você encurta a parte posterior com as osteotomias, melhora a correção e faz toda a fixação pela via posterior, que esse hoje é o tratamento de eleição para a doença de Sherman. Então, muito obrigado a todos pela atenção e boa semana.